Olá, professor. Olá, professora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo, né, do horário que vocês estiverem acompanhando essa formação, sejam todos muito bem-vindos a mais uma formação do programa de recuperação e aprofundamento da área de ciências da natureza. Também confesso, né, que estou muito feliz por poder estar aqui com vocês novamente, né? Então, para os professores que tiveram aulas atribuídas esse ano, né, no componente curricular Biologia para a terceira série, eu vou me apresentar. Então, eu me chamo João Paulo Stacconi, eu faço parte da equipe formativa de professores da área de Ciências da Natureza, sou professor há 12 anos na rede e atualmente eu estou designado como professor coordenador do Centro de Inovação da Educação Básica Paulista, da Escola Estadual Professor Vitor Lacorte, na Diretoria de Ensino Região de Araraquara. Aproveito esse momento também para saudar a equipe de intérpretes que me acompanha nessa formação, né, expressando a minha gratidão, pois é um marco muito importante, né, e permite que a nossa formação esteja cada vez mais acessível. E seguindo nessa proposta, também aproveito para fazer a minha autodescrição. Então, sou homem, branco, estou usando óculos, né, tenho barba, e meus cabelos, né, a barba e os olhos são castanhos. Aqui atrás de mim também tem um fundo que imita um papel de parede, né? Um papel de parede que imita, na verdade, um fundo de tijolos. Mais uma vez, então, eu ressalto, né, minha felicidade em poder estar aqui com todos vocês e espero que vocês possam aproveitar a nossa formação de hoje, que está repleta de sugestões e ideias de como podemos planejar as ações, né, educativas que estejam em sintonia com a realidade dos estudantes. Então, agora, peço licença para poder projetar a pauta de hoje, para que a gente possa, então, dar início, né? Então, essa é a formação para professores do Programa de Recuperação e Aprofundamento, né? O componente curricular é Biologia, e essa formação é destinada aos professores que possuem, né, o componente curricular Biologia para as terceiras séries do ensino médio. Então, para iniciar a nossa formação, nós comentaremos brevemente os objetivos previstos para hoje. Então, o nosso primeiro objetivo, ele tem a proposta de retomar algumas informações importantes sobre a dinâmica das formações de ciências da natureza do Programa de Recuperação e Aprofundamento neste primeiro bimestre. Um segundo objetivo previsto para hoje visa exemplificar, a partir de sugestões de abordagens do componente curricular Biologia, como as aprendizagens em espiral possibilitam as retomadas e o aprofundamento em habilidades essenciais. E o terceiro objetivo da pauta de hoje é favorecer o planejamento de atividades de recuperação e de aprofundamento das aprendizagens a partir de abordagens que oportunizem um trabalho pedagógico voltado para as habilidades essenciais previstas em anos séries anteriores e também para aquelas dos anos séries vigentes. E, né, vamos entender como será a agenda da nossa formação de hoje. Observem que ela está dividida em 3 grandes momentos. No primeiro momento, nós iremos rever como as formações do Programa de Recuperação e Aprofundamento em Ciências da Natureza estão estruturadas no primeiro bimestre. Já no segundo momento, nós iremos conversar sobre as habilidades essenciais e as aprendizagens em espiral, pensando no nosso componente curricular, a biologia. Essa é a primeira parte desse movimento. Já com o terceiro momento, nós finalizaremos a formação de hoje com as sugestões de atividades para o desdobramento da TPC nas escolas, certo? Bom, então, agora que visualizamos os objetivos e compreendemos a nossa estrutura da formação de hoje, vamos iniciar o primeiro momento, no qual nós iremos conversar sobre as formações do Programa de Recuperação e Aprofundamento em Ciências da Natureza no primeiro bimestre. Então, assim como a coordenadora da equipe formativa, a professora Mariana, comentou na formação passada, a de etapa, se comparado ao ano anterior, nós tivemos algumas alterações na estrutura das formações para a área de ciências da natureza. Por isso, nós achamos ser importante apresentá-las mais de perto. Então, aos nossos colegas que nos vêm acompanhando desde as formações anteriores, eu peço licença e um pouquinho de paciência, pois esse primeiro momento conterá algumas das informações apresentadas na formação de etapa.
porém, eu penso ser importante reforçar, né, uma vez que estamos iniciando uma proposta nova. E eu prometo a vocês que tentarei ser um pouquinho mais breve, ok? E para começarmos, né, vamos rapidamente pontuar sobre o que foi conversado em nossas formações que já aconteceram. Então, na primeira formação, a do dia 10 de fevereiro, nós abordamos as metodologias para recuperação, reforço e aprofundamento. E com ela, nós conversamos um pouquinho sobre os agrupamentos produtivos e a possibilidade de desenvolver projetos integrados de língua portuguesa, matemática e ciências da natureza. Já na segunda formação, que aconteceu no dia 17 de fevereiro, nós conversamos sobre a avaliação de ensino em ciências, analisando as diferentes modalidades avaliativas, além de explorarmos a plataforma São Paulo. Então, é importante lembrar que ambas as formações que mencionei, elas estão disponíveis e podem ser acessadas pelo Centro de Mídias. Então, né, meu colega professor, minha colega professora, caso vocês tenham perdido alguma delas, né, eu penso ser importante acompanhá-las, claro, dentro da medida do possível, para que todos vocês possam compreender melhor a dinâmica das nossas formações como um todo. E, né, findadas as formações que mencionei anteriormente, nós iniciamos então com as formações que seguem a estrutura disponibilizada nesse slide. Então, vamos acompanhar juntos? Então, vocês podem perceber que as formações elas sofreram algumas modificações se comparada às estruturas do ano passado, não é mesmo? A primeira mudança é que agora as nossas formações serão semanais. Então, na semana A, acontecem as formações de etapa, né? Então, todos os canais do programa de recuperação e aprofundamento da área de ciências da natureza têm uma formação em conjunto, né? E quem desenvolve a transmissão é a coordenadora da área de ciências da natureza. Já na semana B, como é o nosso caso hoje, acontecem as formações denominadas ano série. Assim, né, os nossos colegas de ciências do 9º ano do ensino fundamental, os nossos colegas de física e de química da 3ª série do ensino médio estão e estarão cada um em seus respectivos canais do programa de recuperação e aprofundamento, acompanhando as formações e as discussões específicas de cada componente curricular. Ok? Bom, então, apesar de existirem as formações de etapa e de ano série, é importante compreendermos que ambas possuem algumas semelhanças e algumas diferenças. Então, esse esquema, né, ele simplifica muito bem algumas das principais características das nossas formações. Vocês já viram em outras formações, mas é importante a gente revê-lo para que a gente possa fixar e compreender melhor essa estrutura. Vamos lá? Bom, então, para começar, né, perceba que ambas as formações, que representam tanto as de etapa quanto as de ano série, elas estão dentro de uma outra forma ovalada, a vermelha. Isso significa que existe um eixo formativo, ou, né, no caso do primeiro bimestre, uma temática que será trabalhada e aprofundada nas formações. Então, é muito importante entender esse movimento e perceber que as formações elas estarão sempre alinhadas e elas podem ser entendidas como formações complementares. E aí, partindo dessa premissa da formação de etapa, né, na formação de etapa, perdão, que está representada pela forma amarela, nós iremos nos aprofundar e discutir os aspectos teóricos mais relevantes que compõem o nosso eixo formativo, além de indicar abordagens gerais para a área de ciência da natureza, que estejam, claro, atreladas aos elementos teóricos discutidos. Já nas formações, né, ainda nas formações de etapa, que são formações únicas, sempre serão dados indícios do que será trabalhado na próxima formação, as de ano série. Então, por exemplo, na formação passada, a nossa coordenadora Mariana deu alguns spoilers, né, do que seria trabalhado tanto aqui com a biologia, quanto com a química, quanto com a física, quanto com as ciências. Então, dessa maneira, né, vocês, professores e professoras,
poderão sair da formação de etapa já sabendo que será trabalhado na semana seguinte. E aí, com as formações de ano série, como a de hoje, representadas no esquema pelas formas azuis, nós iremos trabalhar dentro de cada um dos componentes curriculares que fazem parte da área de ciências da natureza. Ou seja, serão 4 formações e nossos colegas de área estarão, como já mencionado, né, cada qual em seu canal. Então, nessas formações de ano série, nós veremos exemplos práticos de como abordar tais temáticas adaptadas ao ensino de cada um dos componentes, assim como indicar sugestões de metodologias e de ferramentas didáticas. E, por fim, para fechar a interpretação desse esquema, percebam ainda que existe uma intersecção, né? Ou seja, as formações de etapa e de ano série possuem pontos em comum. Assim, nós temos no esquema, né, em verde, as atividades para os desdobramentos nos tempos de ATPCs nas escolas, que serão sugeridos nos momentos finais das formações. Então, vocês irão perceber que essas sugestões de atividades, elas se complementam e auxiliarão no processo de construção de planejamentos colaborativos entre nós, professores de ciências da natureza, de uma mesma unidade escolar, bem como na reflexão sobre a nossa prática docente, né? É um tema que nós já vimos discutindo nas formações do ano passado, e é um tema muito importante, né? Essa reflexão sobre a prática permite o nosso processo de autodesenvolvimento e de melhoria contínua, não é mesmo? Bom, outra informação importante a ser retomada é que nesse primeiro bimestre nós iremos utilizar como material de apoio os cadernos que já estão disponíveis para vocês, professores, e também para seus estudantes. No caso do 9º ano, né, os nossos colegas utilizarão o caderno Currículo em Ação. Já no nosso caso, para a 3ª série do ensino médio, nós utilizaremos o caderno São Paulo Faz Escola. Então, eventualmente, em nossas abordagens mais abrangentes, nós poderemos nos pautar em cadernos de outros anos séries também. Então, nesse slide, nós deixamos o link de acesso a esses materiais que mencionei na sua versão virtual. Assim, se vocês fizerem o download dessa pauta, né, o que eu recomendo, porque ela está repleta de links e materiais para vocês poderem utilizar nas aulas, basta clicar nesse link que está disponível no slide para ser direcionado à página que contém o material. Aproveito ainda para mencionar, né, que no site da EFAP já está disponível o caderno Aprender Sempre, de Ciências da Natureza, volume 1, do primeiro semestre. Porém, assim como no ano passado, né, nós trabalharemos com esse caderno em nossas formações do 2º bimestre. Isso porque as habilidades que estão presentes nesse material, elas só estão previstas para o 2º bimestre, ok? Bom, por fim, né, para fechar as nossas discussões, vamos falar um pouco a respeito também das nossas próximas formações. Então, vamos imaginar, para que nós possamos entender, né, um bloco composto por 4 formações. Então, a começar pela formação passada, a de etapa, parte 1, vocês iniciaram um aprofundamento no currículo paulista e também verificaram as possibilidades de abordagens de aprendizagens em espiral. Na formação de hoje, vocês estão acompanhando a formação de ano série parte 1. E com ela, nós veremos como as aprendizagens em espiral possibilitam as retomadas e o aprofundamento em habilidades essenciais. Em seguida, né, na próxima formação, nós voltaremos a nos aprofundar nessa temática a partir da formação de etapa, parte 2, né, que é conduzida pela nossa coordenadora da equipe formativa de Ciências da Natureza, a Mariana. E nós finalizaremos esse movimento formativo com, daqui 15 dias, né, com uma próxima formação de ano série, a parte 2. Aí nós fecharemos esse ciclo voltado à formação, pensando aí no currículo em espiral. E aí, terminando esse primeiro bloco, nós iniciaremos um segundo bloco, que é composto por mais 4 formações.
E com eles, nós daremos início a uma nova discussão sobre a interdisciplinaridade em ciências da natureza, que seguirá os mesmos moldes, né, que acabo de mencionar. Então, são uma formação de etapa, parte um, uma formação de ano série, parte um, uma formação de etapa, parte 2, e uma formação de ano série, parte 2. Então, olha só que interessante, né, que nós estamos, aliás, preparando para vocês. E, né, meus colegas professores, minhas colegas professoras, nós queremos ter a certeza de que nós estamos desenvolvendo ações formativas pertinentes e interessantes para vocês. Dessa forma, é fundamental que nós encontremos meios de utilizar as ferramentas digitais para que possamos nos aproximar. O ano passado, nós utilizamos um formulário online e também os murais digitais, no caso, o Padlet, como meios de interação e comunicação entre nós. Ambos foram muito utilizados por vocês, e isso nos motivou a querer melhorar ainda mais o nosso processo de comunicação, né? Nós temos como fundamento essa via de mão dupla de comunicação para que a gente possa estar sempre promovendo formações pautadas na realidade de vocês e atendendo às necessidades de vocês. Então, a princípio, né, as duas formas, tanto o formulário quanto o Padlet, o mural, eles serão mantidos, né, mas nós queremos ouvir a opinião de vocês e saber se vocês possuem novas ideias também de ferramentas para que nós possamos nos comunicar. Sendo assim, esse novo formulário ele está ainda mais aberto do que o anterior, e vocês poderão indicar sugestões de temas, de ferramentas, links, fazer comentários sobre as formações, deixar críticas construtivas, ou seja, nós queremos permitir uma troca muito bacana entre todos nós. Já no caso do Padlet, nós temos um outro objetivo para ele, uma outra proposta. Então, tem um Padlet para cada um dos componentes curriculares e eles existirão para que vocês possam compartilhar as boas práticas, trocar experiências, enfim, permitir uma maior aproximação entre a gente. Eu acredito ser muito importante essa troca de informações, porque nós podemos ver o que os nossos colegas estão fazendo e, a partir do que eles estão fazendo, nós podemos aproveitar essas ações que foram disponibilizadas e adaptar para cada uma das nossas realidades, sabendo, né, das diferenças entre as escolas, na verdade. Então, e eu confesso que um dos fatores que me motiva a querer sempre estar aqui com vocês é exatamente esse movimento de troca e de interação, pois mesmo em meio às nossas exaustivas demandas, nós temos a oportunidade de criarmos uma grande rede de colaboração e de apoio. Então, como eu sempre digo, né, eu conto muito com a contribuição de vocês, hein? Bom, e agora, enfim, nós passaremos para o momento 2 da nossa formação de hoje, no qual nós iremos iniciar as discussões sobre as habilidades essenciais e as aprendizagens em espiral em biologia. Por que eu mencionei iniciar? Porque nós vamos trabalhar hoje com a parte 1, né? E daqui 15 dias, depois da formação de etapa, na próxima formação de ano série, nós iremos continuar as nossas discussões com a parte 2. Então, para começar, nós falaremos um pouquinho sobre o currículo paulista. O currículo paulista ele representa um passo decisivo no processo de melhoria da qualidade da educação básica no estado de São Paulo, no que se refere às aprendizagens dos estudantes, como a produção de materiais de apoio, como as formações, né, tanto inicial quanto continuada dos educadores, e também em relação às matrizes de avaliação. Então, nesse slide também, né, o link está disponível e vocês, né, podem acessar esses 2 volumes do Currículo Paulista. Então, nós temos o volume 1, que é o Currículo Paulista das etapas da educação infantil e ensino fundamental, que foi homologado em agosto de 2019, e o volume 2, que é o Currículo Paulista da etapa de ensino médio, homologado em agosto de 2020. Né, e eles foram construídos, nesse caso, o volume 2, em regime de colaboração
ambos, né, perdão, em regime de colaboração entre as redes estadual e as municipais, com o apoio das instituições públicas e privadas de ensino superior. E agora, adentrando, né, o currículo para a área de ciências da natureza, então nós percebemos que as habilidades a serem trabalhadas com os estudantes são divididas em unidades temáticas. Então, lembrem-se bem delas, pois nós voltaremos a mencioná-las quando conversarmos sobre as aprendizagens em espiral. Então, como pode ser visto no slide, né, no ensino fundamental, as unidades temáticas são matéria e energia, vida e evolução, terra e universo. Já no ensino médio, as unidades temáticas são matéria e energia, vida, terra e cosmos, e tecnologia e linguagem científica. Percebam que existe uma grande correlação entre elas, né, de forma a também estarem em sintonia com o estipulado pela Base Nacional Comum Curricular. Então, a cada ano série, são previstas habilidades que estão no escopo de cada uma das 3 unidades temáticas. Em outras palavras, né, um aluno do 9º ano, ao longo desse período letivo, ele entrará em contato com habilidades da unidade temática matéria e energia, com habilidades da vida e evolução, e também, né, da terra e universo. Então, nós vamos conseguir visualizar melhor no próximo slide. E aí, nesse momento, né, vocês podem estar indagando, né, mas João, e no caso das terceiras séries? Bom, mesmo ainda estando em processo de transição, nós podemos observar que todas as unidades temáticas são contempladas para a terceira série ao longo dos anos, ok? Então, continuando com as nossas discussões, na formação de etapa, que aconteceu na semana passada, vocês puderam perceber que as habilidades dentro de um mesmo ano série, elas estão distribuídas entre unidades temáticas. Então, como pode ser observado nesse exemplo do 9º ano, onde destacamos uma habilidade de cada uma das unidades temáticas. Então, nós temos habilidades relacionadas à matéria e energia, que nesse caso leva o estudante, né, a discutir as relações entre as necessidades sociais e a evolução das tecnologias para a saúde, né? Nós temos a unidade temática Vida e Evolução, que pretende associar os gametas à transmissão das características hereditárias, reconhecendo os princípios da hereditariedade, estabelecendo relações entre os ancestrais e os descendentes. Também temos as unidades temáticas relacionadas, as habilidades relacionadas à unidade temática Terra e Universo, com a proposta de descrever o ciclo evolutivo do Sol, né, nascimento, vida e morte, com base no conhecimento das etapas de evolução das estrelas e analisar possíveis efeitos desse processo em nosso planeta. E, né, além desse movimento que percebemos em um mesmo ano série, nós também temos um segundo movimento ainda mais interessante, que se dá quando nós analisamos anos séries diferentes. Então, o exemplo que nós indicamos aqui nesse slide, ele traz, né, uma primeira habilidade do 6º ano e uma segunda habilidade do 8º ano. Perceba que ambas são da mesma unidade temática, que é Terra e Universo. Então, eu peço a licença de vocês para realizar a leitura dessas habilidades para que nós possamos juntos construir uma linha de raciocínio. Então, a habilidade prevista para o 6º ano, ela tem o seguinte texto: reconhecer e explicar que os movimentos de rotação e translação da Terra e da inclinação de seu eixo de rotação em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol originam eventos como as mudanças na sombra de objetos ao longo do dia em diferentes períodos do ano. E, né, a habilidade prevista para o 8º ano traz a proposta de descrever e representar os movimentos de rotação e translação da Terra e analisar o papel da inclinação do eixo de rotação da Terra em relação à sua órbita na ocorrência das estações do ano, como a utilização de modelos tridimensionais. Então, acredito que é fácil perceber o ganho de complexidade de um ano para o outro. Lá no 6º ano,
os alunos, né, os estudantes, eles precisavam reconhecer e explicar. Então, veja que até mesmo os verbos utilizados, eles se relacionam com ações menos complexas do que os previstos na habilidade do 8º ano, que é de representar e de analisar. Então, se vocês lembrarem, né, nós trouxemos uma discussão semelhante nas nossas formações do ano passado, da taxonomia de Bloom, né? Claro que as propostas elas divergem, mas o foco do nível de complexidade, de como nós podemos aprofundar, né, a complexidade nas atividades que nós apresentamos para o aluno é o mesmo, né? Então, essas duas habilidades, elas representam o que nós iremos detalhar no nosso próximo slide de aprendizagem em espiral. E o currículo paulista, ele possibilita inúmeras situações em que, né, professores e professoras poderão desenvolver tal abordagem em sala de aula. E aí, tá tranquilo? Vamos seguir? Bom, nesta atual formação, nós iremos apenas reaver a estrutura de uma aprendizagem espiral que vocês iniciaram as discussões na formação etapa da semana passada e que continuarão se aprofundando na formação etapa da semana que vem. Então, trata-se de uma aprendizagem que ganha em complexidade com o passar das etapas, nas quais os novos conhecimentos vão sendo construídos e remodelados pelos estudantes a partir de conhecimentos básicos. Então, a cada retomada, revisão ou utilização de diferentes abordagens, é verificado qual conhecimento já foi construído e elaborado pelos estudantes para, assim, aprofundá-los no sentido de alcançarmos níveis mais complexos de aprendizagem. Então, acredito que esse princípio de aprendizagem em espiral nunca foi tão necessário quanto no contexto atual que nós estamos vivendo, porque nós temos estudantes que têm aprendizagens em diferentes níveis, e dessa forma, utilizando esses princípios da aprendizagem em espiral, pode ser possível que nós consigamos, né, aos poucos, sanar essas lacunas que foram deixadas na aprendizagem devido ao contexto aí da pandemia. Espero que vocês também tenham essa mesma observação, né, que eu trago agora. E agora nós chegamos em nosso momento, então nós vamos pôr em prática o que foi visto na formação etapa e retomaremos na de hoje, né, conhecendo alguns exemplos de habilidades essenciais que podem ser trabalhadas no ensino de biologia, favorecendo a aprendizagem em espiral. Vamos lá? Bom, antes de mais nada, né, nós não podemos esquecer que o programa de recuperação e aprofundamento, ele enfoca o trabalho pedagógico a partir das habilidades essenciais. Então, vamos relembrar a razão, né, do qual a matriz das habilidades essenciais foi criada. Então, se a gente pensar no contexto da pandemia, da Covid-19, as atividades presenciais elas foram suspensas, né, e nós também tivemos aí modificações no tempo e no espaço pedagógico. Com isso, alguns estudos indicam que essa redução no ano letivo, a falta do ensino presencial, ocasiona impactos negativos na aprendizagem. Sendo assim, também acaba sendo prejudicial não adequar os conteúdos a serem trabalhados no período letivo. Então, daí que surge, né, essa proposta da matriz de habilidades essenciais, porque ela tem um apanhado de habilidades de anos séries anteriores que elas possuem uma ligação entre elas, vamos assim dizer. Então, foram selecionadas habilidades prioritárias desses anos correntes, além dos anos anteriores, como se fossem uma espécie de pré-requisitos. E aí, né, juntando todas essas habilidades, nós temos, né, criada a matriz de habilidades essenciais. Então, para iniciar, agora que nós já entendemos, né, um pouquinho dessa proposta da matriz, para iniciar as nossas discussões, aí agora pautada nas reflexões anteriores e relacionadas à aprendizagem em espiral, nós vamos hoje utilizar a seguinte habilidade
para discussão que está prevista para a terceira série do ensino médio. Então, ela traz como proposta identificar e comparar os grandes grupos de seres vivos a partir de características distintivas. E aí, para nos auxiliar nesse movimento, né, nas discussões propostas por essa habilidade, nós sugerimos uma associação com uma habilidade prevista para o 7º ano do ensino fundamental, no componente curricular Ciências. E essa habilidade do 7º ano, ela traz a proposta de caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, à quantidade de água, o tipo de solo, a disponibilidade de luz, a temperatura, correlacionando essas características à flora e fauna específica. Então, percebam, né, que essas habilidades, elas se complementam de fato. Então, é muito importante que o estudante ele seja capaz de caracterizar os ecossistemas relacionando, né, os principais aspectos. Assim, ele pode reconhecer os fatores bióticos e abióticos para que também eles possam, de fato, observar as características distintivas entre os seres vivos, permitindo que sejam possíveis compará-las e identificá-las em grupo. Tá tudo bem até aí? Bom, então, para que nós possamos dar início às sugestões de abordagem, nós trouxemos aqui um print de uma atividade prevista no Caderno São Paulo Faz Escola, da terceira série do ensino médio, que está disponível entre as páginas 83 e 84 do Caderno do Aluno desse primeiro bimestre. Então, percebam que se trata de uma atividade de sistematização de informações, pois os estudantes, nesse momento, né, eles já terão em mãos as informações referentes aos 5 reinos. E a atividade propõe que eles construam uma tabela no caderno de forma a estruturar as características referentes à organização celular, à forma de obtenção de energia, a importância ecológica, as atividades econômicas envolvidas e também trazer exemplos de espécies para cada um dos reinos. Percebam ainda, né, que além das discussões sobre as características dos 5 reinos, pensadas na forma de abordagem mais, né, pensadas dessa forma de abordagem mais didática, na verdade, apesar de existirem inconsistências com pesquisas de filogenia, os estudantes também terão a oportunidade de aprender sobre os domínios Arquea, Bactéria e Eucária. Então, vamos ver melhor qual é a proposta dessa atividade. Então, logo abaixo da sugestão da tabela para a caracterização dos 5 reinos, que está visível no slide, tem o seguinte texto, né? Utilizando-se das mesmas informações, mas considerando a classificação dos 3 domínios, preencha a tabela. E aí tem-se uma tabela, né, onde pede-se exemplos de representantes e as principais características dos domínios que mencionei. Então, essa é uma sugestão de atividade na qual os estudantes precisam, né, reunir e relacionar diferentes características dos seres vivos, né, e até onde eles vivem, para que eles possam organizar suas ideias e compará-los entre os grandes grupos. Deu para perceber como é possível a gente associar uma habilidade do 7º ano com uma habilidade da terceira série, seguindo esse princípio da aprendizagem em espiral? Interessante, né? Uma outra possibilidade que poderá ser complementar a essa retomada é a utilização de questões que foram previstas nas avaliações de aprendizagem em processo, as APs. Então, lembrando, né, que na semana retrasada nós tivemos uma formação que mostrou como nós podemos acessar essas questões a partir da plataforma São Paulo. Sendo assim, vejam o exemplo que nós destacamos aqui de uma questão, né, relacionada à AP do primeiro bimestre da terceira série. Então, se me permite, vou fazer aqui a leitura dessa questão. Então, lá atrás, né? Leia o texto abaixo sobre um determinado filo do reino Animalia. Nesse filo, a biodiversidade é bastante grande, porém, há, na maioria das espécies, um padrão anatômico. O corpo é geralmente dividido em pé, cabeça e massa visceral. Além disso, embora o corpo seja mole, muitos secretam um exoesqueleto calcáreo, que chamamos popularmente de concha. A concha
é secretada por um tecido especial que recobre o animal dorsalmente, o manto ou palho. As conchas servem essencialmente para a proteção do animal e, geralmente, é uma estrutura externa. Porém, em algumas espécies, essa concha é bastante reduzida e está posicionada internamente no corpo do animal. E aí nós temos a seguinte questão, né, relacionada ao texto. Os animais que apresentam as características descritas nesse texto são. E aí ele traz indicações de animais para que os estudantes possam organizar as suas ideias e responder, né, à questão proposta. Então, para a resolução dessa questão, os alunos poderão trabalhar em duplas ou pequenos agrupamentos, e ainda é possível solicitar que eles desenvolvam uma justificativa do porquê a descrição da questão não poderia ser de seres vivos que estão indicados nas alternativas incorretas, por exemplo. Assim, ao trabalharmos a habilidade essencial da terceira série do ensino médio, nós percebemos um acréscimo de complexidade se comparamos com as habilidades do sétimo ano, com a habilidade, perdão, do sétimo ano. Entretanto, é muito relevante retomarmos a habilidade do sétimo ano para que os estudantes possam compreender, né, de maneira integral essa atividade mais complexa sobre as características dos seres vivos. Por isso mesmo, a nossa próxima sugestão terá o foco na retomada sobre os biomas. Então, dando continuidade às sugestões, agora nós indicamos aqui 2 aulas do Centro de Mídias para que seja possível fazer uma retomada sobre os biomas brasileiros. Então, além dessas 2 aulas, claro, existem outras várias e ótimas aulas no Centro de Mídias, que poderão ser utilizadas por vocês, né, meus colegas professores, minhas colegas professoras, para a recuperação das habilidades essenciais que estamos trabalhando. Então, essas aulas, elas podem ajudar a complementar uma discussão. Essas aulas, elas podem servir de fonte para pesquisa, ou vocês também poderão indicá-las aos alunos como uma proposta de atividade extra. Dá para a gente, se vocês associarem com as nossas formações dos anos anteriores, né, dá para a gente explorar esses recursos de diferentes maneiras, usando uma metodologia ativa, uma sala de aula invertida, uma rotação por estação, né? Claro, tudo depende e deve sempre ser pensado de acordo com a realidade de cada das escolas em que vocês atuam. E, né, voltando para essa sugestão de atividade, o estudo dos biomas, ele auxilia na compreensão sobre as diferenças e as semelhanças entre as espécies, de forma que é um conteúdo extremamente importante para entender as relações estabelecidas entre o meio físico e os seres vivos em um ecossistema, e gerar os conhecimentos de base para que os alunos avancem no sentido de construir conhecimentos mais complexos. Daí eu trago mais uma reflexão, né? Novamente a reflexão da relevância de termos o olhar atento às habilidades dos anos anteriores que possam ser complementares às habilidades dos anos vigentes, sendo esse, né, o grande fundamento da aprendizagem em espiral. E agora, para finalizar o momento 2, né, a nossa última sugestão, ela traz um pouco do universo fantasioso dos livros e filmes do Harry Potter para o ensino de biologia. Então, quem gosta da saga, assim como eu, deve lembrar que o famoso bruxo, fundador da escola de magia, né, chamava-se Salazar Sonserina. E esse bruxo, ele era conhecido por ter a habilidade de conversar com as cobras. Agora, qual é a relação disso com a biologia, né? Então, uma nova espécie de cobra, descoberta na Índia, foi batizada de Trimeresurus salazar, em homenagem ao personagem. Então, você já deve imaginar também que essa equipe de pesquisadores era muito fã dos livros, não é mesmo? Então, trata-se de uma abordagem lúdica para explicar sobre as pesquisas de descrição e caracterização de novas espécies, bem como também revisar as normas utilizadas para a escrita de nomes científicos. Então, dá também ainda, aproveitando o gancho do ano anterior, né, deixando vocês cheios de ideias,
trabalhar com a proposta da alfabetização científica, com a utilização desse recurso midiático, que é esse artigo, né? Então, a gente pode explorar, dependendo do tempo, da dinâmica, do tema, do que vocês estiverem trabalhando, com essa proposta da alfabetização científica e como os pesquisadores realizam uma pesquisa, né? Quais são os métodos por trás da pesquisa e tudo mais, né? Que envolve aí esse processo, ok? Bom, e agora nós chegamos no momento da formação de indicarmos para vocês algumas sugestões de atividades para serem desenvolvidas nos desdobramentos da ATPC nas escolas. Vamos lá? Bom, a nossa primeira sugestão é a de explorar as sugestões de aprendizagem em espiral indicadas nessa pauta e, claro, adaptá-las ao contexto da sua escola, visando ao planejamento de ações de recuperação e de aprendizagem, né? Então, caso as habilidades levantadas a partir do seu diagnóstico sejam diferentes daquelas que apresentamos hoje, se inspire nas sugestões que demos para planejar ações voltadas à recuperação de tais habilidades. Por quê? Porque eu sei, né, que no desdobramento da semana passada, nós já havíamos sugerido a seleção de habilidades de anos séries diferentes para o desenvolvimento com os estudantes. Então, claro, né, professores, professoras, são sugestões. Então, vocês podem sentir-se à vontade para trabalhar em cima das habilidades que vocês destacaram e da realidade que vocês observaram na escola que vocês atuam, ok? Bom, ainda nesse movimento, né, de deixar algumas sugestões de atividades, nós voltamos a sugerir que vocês separem um caderno, aqueles que gostam de utilizar os meios digital, um arquivo do Word, um Drive, né, para anotar as suas reflexões sobre as formações. De verdade, separar um diário de bordo para que a gente possa deixar todos os apontamentos, construir um mapa mental do que a gente vem construindo nas formações. Então, quem já nos acompanhou no ano passado pode perceber que a gente leva um eixo formativo ao longo de um bimestre, e aí nós, ao passo que nós trabalhamos com as propostas, né, da recuperação e aprofundamento dos estudantes, né, do conhecimento dos estudantes, nós também trazemos tema para a nossa própria formação. Então, ao longo desse ano, nós esperamos compartilhar ferramentas digitais, né, deixar aí oportunidades de materiais, links e etc., né, uma infinidade aí de recursos para vocês. Além disso, também deixamos como sugestão que vocês favoritem em seu computador os links do formulário online Comunidade de Ciências da Natureza e dos Padlets para ter acesso fácil sempre que quiserem. Então, enquanto eu vou falando, já tira um print dessa tela que contém os nossos links, né? Façam o download dessa pauta, deixe a sua contribuição na comunidade de ciências da natureza, com sugestões, críticas construtivas, deixando abordagens que vocês gostariam que nós nos aprofundássemos nas próximas formações, e também deixe a sua contribuição no nosso Padlet. Vamos criar essa nossa grande rede de colaboração e disseminação de boas práticas, ok? Bom, então vamos para a sistematização da nossa formação de hoje. Hoje nós conversamos sobre a estrutura das formações de ciências da natureza do Programa de Recuperação e Aprofundamento para o primeiro bimestre. Também exploramos duas habilidades essenciais de ciências da natureza com base nas possibilidades de aprendizagem em espiral. E, por fim, conhecemos as sugestões de atividades para o desdobramento nas escolas. E, nesse slide, nós deixamos para vocês as nossas referências dos materiais que nos pautamos para a elaboração dessa pauta. E também aproveite para avaliar a nossa pauta, porque é muito importante saber, né, o que vocês acharam das nossas formações. Como sempre, a sua opinião é sempre muito bem-vinda. Então, eu aproveito, né, para me despedir de vocês e já estou ansioso para continuarmos com as nossas sugestões daqui 15 dias. Lembrando que na próxima semana já tem uma formação de etapa com a nossa coordenadora. Então, um grande abraço a todos e até mais.